Olá, queridos irmãos e amigos. Bem-vindos à preparação de nosso estudo da Atalaia para a semana do 15 ao 21 de junho de 2026. Bem-vindos ao estudo de A Sentinela, a revista da Torre de Vigia, para a semana de 15 a 21 de junho de 2026. Antes de começarmos, queremos dar toda a honra, toda a glória e todo o agradecimento a Jeová, nosso Deus. Também queremos agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha este canal. A cada curtida, comentário e compartilhamento, mais pessoas têm a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e iniciar um estudo da Bíblia. Que bênção maravilhosa é participar dessa obra! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Gostaríamos muito de conhecer você melhor. Deixe seu nome nos comentários e conte um pouco sobre você. Você é publicador batizado, publicador não batizado, estudante da Bíblia ou serve em alguma... Bem-vindos ao profundo estudo de A Sentinela para a semana de 15 a 21 de junho de 2026. Analisaremos juntos o artigo intitulado Tenha o ponto de vista de Jeová sobre as dificuldades. O texto principal de análise encontra-se em Salmo 119, versículo 143. Embora venha sobre mim aflição e dificuldade, eu continuo a gostar muito dos teus mandamentos. O tema-chave que guiará cada uma das nossas reflexões é ver como o ponto de vista correto sobre as dificuldades pode nos ajudar a continuar fiéis e ser felizes. Comecemos esta enriquecedora sessão explicativa. Fazemos agora a sessão titulada O ponto de vista correto sobre as dificuldades. Os parágrafos 1 e 2 nos dizem que muitas das ovelhas preciosas de Jeová enfrentam atualmente vidas repletas de dificuldades e tristeza, tais como injustiças, oposição da família, perseguição por causa da fé, doenças graves, efeitos da idade avançada ou a perda dolorosa de um ser querido. O segredo para lidar bem com esses desafios não está em evitá-los por completo, mas em manter uma visão espiritual limpa. A pergunta para os parágrafos 1 e 2 é a seguinte: 2. O que precisamos fazer para lidar bem com as dificuldades que surgem? Veja também a imagem. Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que o fator determinante é aprender a enxergar as dificuldades da maneira correta, ou seja, exatamente como Jeová as contempla em sua infinita sabedoria. Baseando-nos no Salmo 90, versículo 10, somos lembrados de forma muito realista que, embora os anos da nossa existência estejam repletos de lutas, o ponto de vista divino serve como um apoio inamovível. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que os problemas da vida são comparáveis aos obstáculos que encontramos ao dirigir um veículo em uma estrada, para decidir se devemos desviar para esquivá-los com cuidado. Reduzir a velocidade de imediato ou parar por um tempo, é imprescindível manter o nosso para-brisa espiritual limpo e ver o caminho com clareza. Também poderíamos comentar que a ilustração do motorista sob a chuva nos ensina essa grande lição prática. Se tivermos a vista limpa e adotarmos fielmente a perspectiva de Jeová, saberemos com exatidão o que fazer diante de cada obstáculo que surgir em nosso serviço sagrado, sem perder jamais o controle da nossa preciosa fé. O parágrafo 3 nos diz que precisamos aceitar de coração que as dificuldades são completamente inevitáveis no mundo hoje. Enquanto formos imperfeitos e Satanás estiver governando o mundo de forma invisível, enfrentaremos problemas crescentes. Compreender a raiz do sofrimento atual nos protege de desenvolver expectativas irrealistas. A pergunta para o parágrafo 3 é a seguinte: 3. O que precisamos aceitar sobre a vida no mundo hoje? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que precisamos aceitar com realismo que as dificuldades são inevitáveis no mundo hoje devido à nossa imperfeição e ao governo de Satanás. Mateus 24 versículo 8 e 2 de Timóteo 3 versículo 13 confirmam que calamidades, como terremotos e incêndios, vão piorar à medida que o fim se aproxima.
Outro comentário para este parágrafo poderia ser que se Jeová resolvesse milagrosamente cada problema de forma imediata agora, daria a falsa impressão de que está ajudando Satanás a governar este mundo. Como indica Eclesiastes 9, versículo 12, todos nós seremos afetados mais cedo ou mais tarde por alguma calamidade imprevista. Também poderíamos comentar que aceitar o caráter temporário deste sistema imperfeito ajuda a mitigar o impacto emocional dos imprevistos. Quando entendemos que as crises provêm de um arranjo hostil alienado de Deus, paramos de questionar o amor divino e nos apegamos com mais fervor à promessa do novo mundo. O parágrafo 4 nos diz que os cristãos verdadeiros enfrentam ainda mais dificuldades pelo simples fato de obedecerem a Jesus. Analisaremos como a perseguição está ligada diretamente à grande questão da soberania universal e como a nossa integridade pessoal refuta as calúnias do diabo. A pergunta para o parágrafo 4 é a seguinte: 4. Por que nós enfrentamos ainda mais dificuldades? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que enfrentamos mais dificuldades porque obedecemos fielmente a Jesus, quem nos advertiu em Mateus 24 versículo 9 e João 16 versículo 2 que seríamos perseguidos por causa da nossa fé. Saber disso evita que sejamos pegos de surpresa. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que, ao perseverar sob testes, mostramos de que lado estamos na grande questão entre Jeová e Satanás. Desmentimos a mentira do diabo registrada no livro de Jó, onde ele afirma que os humanos só servem a Deus por conveniência ou quando tudo está correndo bem na vida. Também poderíamos comentar que manter a lealdade por amor puro alegra profundamente o coração de Jeová, como diz Provérbios 27 versículo 11. Além disso, nos dá a certeza absoluta de que continuamos firmes na estrada estreita que conduz à vida eterna. O parágrafo 5 nos diz que compreendamos que Jeová permite as dificuldades, mas ele nunca é cruel nem o causador do mal. Aprendemos com o rei Salomão a equilibrar nossas expectativas diárias, aceitando com maturidade que enfrentaremos tanto dias bons quanto momentos adversos. A pergunta para o parágrafo 5 é a seguinte: 5. O que podemos aprender de Eclesiastes 7 horas e 13, 14? Veja também as imagens. Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que de Eclesiastes 7 versículos 13 e 14 aprendemos que Deus permite o dia de dificuldades dentro da ordem atual, mas ele jamais testa ninguém com o mal, em harmonia com Tiago 1 versículo 13, que esclarece que Jeová não pode ser provado por coisas ruins. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que precisamos ser realistas e aceitar que neste sistema teremos dias bons e dias ruins. Quando tivermos um dia bom, devemos encará-lo como um presente direto de Deus e expressar profunda gratidão. Também poderíamos comentar que Salomão nos lembra de que não podemos ter certeza de nada do que nos acontecerá no futuro. Os problemas inesperados atingem tanto as pessoas boas quanto as ruins, por isso o equilíbrio nos protege de culpar a Deus em momentos de dor. O parágrafo 6 nos diz que analisemos o propósito formativo que Jeová pode dar aos nossos desafios. Veremos que as aflições, embora dolorosas, servem como um treinamento prático para erradicar o orgulho e nos ensinar a depender inteiramente do Criador. A pergunta para o parágrafo 6 é a seguinte: 6. Por que Jeová permite que enfrentemos desafios? Hebreus 12 horas e 7, nota, 11. Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que, segundo Hebreus 12 versículo 11, Jeová permite os desafios para nos ensinar a confiar nele e não em nós mesmos. As dificuldades funcionam como um treinamento que identifica nossas fraquezas e nos ajuda a melhorar a nossa personalidade. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que o exemplo histórico de Jó demonstra essa grande verdade. Jeová não causou os problemas dele, mas usou o teste permitido para ensinar a Jó lições vitais sobre a humildade. Também poderíamos comentar que temos o consolo de saber que mesmo andando pelo vale de densas trevas mencionado no Salmo 23, Jeová nos guia e dá forças.
O que ele permite jamais nos causará um dano permanente, e sairemos completamente vitoriosos segundo Romanos 8. O parágrafo 7 nos diz que é perfeitamente possível manter a alegria e a dignidade mesmo sob perseguição severa. Ser odiado pelo mundo por defender as normas divinas é uma evidência contundente de que temos o Espírito e a aprovação de Jeová sobre nós. A pergunta para o parágrafo 7 é a seguinte: 7. Que motivos você tem para ser feliz mesmo sendo perseguido por causa de sua fé? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que a perseguição indica claramente que temos a aprovação de Jeová, como Jesus prometeu em Mateus 5 versículos do 10 ao 12. Isso nos une ao belo legado dos apóstolos descritos em Atos, que saíram felizes por sofrer pelo nome de Jesus. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que a nossa integridade pública abre excelentes oportunidades para que outras pessoas observem nossa conduta limpa, conheçam a verdade e glorifiquem a Deus, em harmonia com 1 de Pedro 2 versículo 12. Também poderíamos comentar sobre o patriarca José. Jeová o ajudou e recompensou durante as dificuldades no Egito, e não só quando elas acabaram. Isso nos ensina que o apoio divino opera de forma ativa no meio da própria provação. O parágrafo 8 nos diz que guardemos na mente a certeza de que os sofrimentos terrenos são estritamente temporários. Manter o foco no prêmio eterno diminui o peso das aflições cotidianas e nos enche de incentivo para aguentar firmes. A pergunta para o parágrafo 8 é a seguinte: 8. O que mais pode nos ajudar a continuar perseverando apesar das nossas dificuldades? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que nos ajuda a saber que todas as nossas dificuldades têm uma data para acabar de forma definitiva. Mateus 24 versículo 13 nos garante que quem perseverar até o fim será salvo. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que Jeová promete abençoar a última parte da nossa vida, a eternidade no novo mundo, muito mais do que esse curto comecinho atual repleto de problemas, seguindo o padrão consolador de Jó 42 versículo 12. Também poderíamos comentar que contrapor o sofrimento breve atual com a glória de um horizonte eterno diminui o peso de qualquer tribulação. Essa perspectiva revigora as forças internas e nos impele a avançar com inabalável confiança. Passemos agora à seção titulada: Como um ponto de vista errado pode nos prejudicar. O parágrafo 9 nos diz que iniciemos uma sessão de alerta crucial. Adotar uma postura incorreta diante das crises pode nos levar a culpar o Criador pelas nossas dores, o que arruinaria nossa amizade com Jeová de forma irreversível. A pergunta para o parágrafo 9 é a seguinte: 9. Por que ter um ponto de vista errado sobre nossos problemas pode prejudicar nossa amizade com Jeová? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que um ponto de vista errado pode nos levar a pensar injustamente que é Jeová quem está causando nossos problemas. Provérbios 19 versículo 3 avisa que a raiva injusta contra Deus prejudica gravemente nossa amizade com Ele. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que tanto Jó quanto Noemi culparam a Jeová no início devido ao imenso desgosto emocional. No entanto, eles aceitaram a correção com humildade, mudaram seu pensamento e foram ricamente abençoados por sua lealdade final. Também poderíamos comentar que para blindar o coração precisamos policiar ativamente as tendências carnais de autopiedade. Reconhecer que o sofrimento opera de forma genérica devido ao pecado herdado nos impede de criar barreiras emocionais contra Jeová. O parágrafo 10 nos diz que o desânimo agudo pode esgotar nossas forças e nos fazer duvidar do cuidado amoroso de Deus. Aprenderemos a usar a oração persistente como uma ferramenta para combater sentimentos de abandono e solidão espiritual. A pergunta para o parágrafo 10 é a seguinte: 10. Quando estamos enfrentando uma dificuldade, o que podemos acabar pensando? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que podemos começar a nos perguntar negativamente se Jeová ainda se preocupa com a gente ou se ele está ignorando nossos clamores.
Esse pensamento drena nossa energia, como diz Provérbios 24, versículo 10. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que homens fiéis como o rei Davi no Salmo 10 e o profeta Abacuque no seu capítulo 1 expressaram esse desabafo sincero a Jeová. Eles venceram a ansiedade porque jamais pararam de orar com fervor. Também poderíamos comentar que expor sentimentos puros e crus não enfraquece a fé se for feito com a intenção sincera de buscar alívio em Jeová. O erro está em silenciar a oração. Falar com o Pai abre o canal para o Espírito atuar. O parágrafo 11 nos diz que a falta de preparação mental pode fazer com que os desafios nos peguem totalmente de surpresa. Veremos como o estudo regular das profecias e o exemplo de reeducação dos apóstolos nos deixam prontos para resistir à oposição. A pergunta para o parágrafo 11 é a seguinte: 11. O que pode acontecer se não tivermos o ponto de vista correto sobre as dificuldades? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que sem a visão correta, as dificuldades nos pegam de surpresa por acharmos erroneamente que tais coisas nunca deveriam acontecer conosco, esquecendo o aviso de 1 de Pedro 4, versículo 12. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que os discípulos demoraram a entender o sofrimento de Jesus e Pedro tentou impedi-lo em Marcos 8 por pensar de forma humana. Após ressuscitar, Cristo interpretou as Escrituras em Lucas 24 para prepará-los para a obra. Também poderíamos comentar que estar prevenidos mediante o estudo profundo das profecias bíblicas nos imuniza contra as crises de fé inesperadas. Ao compreender que a oposição é parte do caminho estreito, nenhuma mudança nos pegará desprovidos. O parágrafo 12 nos diz que expectativas irrealistas baseadas em comparações ou no desejo de destaque podem gerar sentimentos de injustiça. A parábola dos trabalhadores do vinhedo nos ensinará a blindar o coração contra o ciúme. A pergunta para o parágrafo 12 é a seguinte: 12. Como podemos nos sentir se tivermos um ponto de vista errado sobre uma situação? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que podemos nos sentir injustiçados ou achar que nossa situação é muito pior do que realmente é. A ilustração de Mateus 20 mostra que os trabalhadores reclamaram baseados em expectativas humanas equivocadas. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que hoje alguns irmãos podem se sentir magoados por não receber ou ter que deixar certo privilégio de serviço. Ver as coisas como Jeová vê elimina o orgulho e protege a união e a paz na congregação. Também poderíamos comentar que focar no privilégio de simplesmente servir a Jeová arranca qualquer broto de inveja do coração. A gratidão pela salvação imerecida é o melhor remédio contra o veneno das expectativas egocêntricas. Passemos agora à sessão titulada: O que fazer quando surgem dificuldades? O parágrafo 13 nos diz que entremos na parte mais prática do nosso estudo. É fácil conhecer os textos bíblicos e consolar os outros, mas quando a provação nos atinge pessoalmente, manter o foco correto exige um esforço espiritual consciente. A pergunta para o parágrafo 13 é a seguinte: 13. Quando surge uma dificuldade, que reação talvez tenhamos? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que, quando passamos por um momento ruim diretamente, podemos achar de forma errada que estamos sendo punidos por Jeová ou que as nossas orações diárias estão sendo totalmente ignoradas por Ele. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que as crises agudas têm a propriedade de abalar momentaneamente até as mentes mais maduras. Reconhecer esse teto de fragilidade é essencial para buscarmos socorro divino imediato. Também poderíamos comentar que admitir o medo não nos torna fracos, mas sim humanos. O importante é canalizar essa vulnerabilidade de imediato para o trono de Jeová, buscando abrigo espiritual em vez de isolamento mental. O parágrafo 14 nos diz que a oração em tempos de crise deve ser ultra específica. Aprenderemos a pedir Espírito Santo e sabedoria, mantendo o coração aberto para aceitar o socorro de Deus, independentemente do canal que ele utilize.
A pergunta para o parágrafo 14 é a seguinte: 14. Sobre o que você pode orar quando estiver sofrendo? Filipenses 4:13. Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que devemos orar pedindo Espírito Santo, sabedoria e forças para perseverar, confiando plenamente em Filipenses 4 versículo 13. Devemos abrir o coração e contar a Jeová exatamente como nos sentimos. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que Jeová pode responder de formas inesperadas segundo Efésios 3 versículo 20, enviando amparo através de anjos ou movendo os nossos queridos irmãos da congregação a nos dar ajuda prática. Também poderíamos comentar que o poder dinâmico gerado pelo Espírito de Jeová nos equipara a qualquer peso. Aceitar esse suporte, venha por meio de um texto ou de uma visita pastoral, é vital para mantermos a integridade. O parágrafo 15 nos diz que o desânimo tenta paralisar nossas rotinas e nos isolar da congregação. Descobriremos que manter rigidamente nossos hábitos espirituais, mesmo com forças reduzidas, funciona como uma proteção para nossa mente. A pergunta para o parágrafo 15 é a seguinte: 15. What? O que vai ajudar você a suportar as dificuldades? Veja também lá a imagem. Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que manter firmemente uma rotina espiritual ativa de leitura da Bíblia, meditação, pregação e assistência às reuniões é o que nos dará forças para suportar a aflição, conforme o Salmo 119. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que devemos rejeitar com energia o impulso de isolamento. Provérbios 18 versículo 1 alerta severamente que quem se isola busca seus próprios desejos egoístas e desafia a sabedoria prática. Também poderíamos comentar que manter a mente cheia dos pensamentos puros de Jeová atua como um escudo psicológico. Estar entre os irmãos nos afasta do foco obsessivo da própria dor e renova nosso dinamismo espiritual. O parágrafo 16 nos diz que usemos o conhecimento exato das Escrituras para demolir fortalezas de dúvidas mentais sobre o nosso valor ou sobre o perdão de Jeová, neutralizando os ataques psicológicos do adversário. A pergunta para o parágrafo 16 é a seguinte: 16. Que dúvidas podem aparecer, e como você pode eliminá-las? 2 Coríntios 10:4, 5. Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que devemos demolir dúvidas usando o conhecimento de Deus contido na Bíblia e nas publicações da organização, seguindo a ordem de 2 de Coríntios de 10 versículos 4 e 5. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que se duvidamos da nossa aprovação, devemos estudar a vida de Paulo em 2 de Coríntios 11. Se a dúvida for sobre o perdão de erros passados, devemos ler e meditar em textos consoladores como Isaías 43 versículo 25. Também poderíamos comentar que compilar uma lista física com promessas de misericórdia limpa a mente de pensamentos intrusivos. Recitar e memorizar esses textos funciona como um escudo espiritual contra as setas caluniosas de Satanás. O parágrafo 17 nos ensina a aproveitar os períodos de calmaria para estocar fé. Assim, quando a tempestade da provação desabar, nossa fundação espiritual estará sólida e totalmente ancorada na fidelidade de Jeová. A pergunta para o parágrafo 17 é a seguinte: 17. O que devemos fazer quando surgirem dificuldades? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que devemos manter o ponto de vista correto e uma forte confiança em Jeová. 1 de Coríntios 10 versículo 13 garante que Deus é fiel e providenciará a saída para que possamos suportar. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que se hoje estamos vivendo um dia bom e sem grandes problemas, devemos aproveitar para agradecer a Jeová e refletir profundamente na sua bondade, construindo uma base sólida para o futuro. Também poderíamos comentar que antecipar mentalmente nossa lealdade sela nossa integridade antes do choque.
Saber que nenhuma aprovação escapa do controle do Criador nos permite encarar o amanhã com coragem absoluta. Vamos fixar os pontos principais do nosso estudo revisando as questões finais. Isso nos ajudará a lembrar dos conceitos nos momentos em que mais precisarmos de orientação. A primeira pergunta de recapitulação é: qual é o ponto de vista correto sobre as dificuldades? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que o ponto de vista correto é enxergar as dificuldades exatamente como Jeová as vê, reconhecendo que elas são temporárias, que servem para nos treinar a confiar nele e que Deus nunca permitirá um dano permanente. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que manter o para-brisa da mente limpo através de atividades teocráticas nos garante clareza analítica para tomar decisões maduras em meio a crises intensas. Compreender as consequências espirituais de uma visão negativa serve como um alerta para vigiarmos nossos pensamentos mais íntimos sob estresse. A segunda pergunta de recapitulação é: como ter um ponto de vista errado pode nos prejudicar? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que um ponto de vista errado pode nos levar a culpar a Jeová injustamente, sugar as nossas forças diárias através do desânimo, nos pegar totalmente de surpresa ou fazer a situação parecer pior do que é. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que nutrir amargura contra a congregação ou ressentir-se por expectativas frustradas destrói nossa espiritualidade, sabotando o canal único de refúgio e salvação. Por fim, revisemos as ações práticas imediatas que protegem nossa integridade e a espiritualidade de nossa família quando enfrentamos aflições. A terceira pergunta de recapitulação é: o que podemos fazer quando surgirem dificuldades? Resposta principal. A resposta para esta pergunta poderia ser que devemos pedir o apoio específico de Jeová em oração, manter rigidamente nossa rotina espiritual de reuniões e pregação, e usar a Bíblia para eliminar qualquer dúvida trincheirada. Outro comentário para este parágrafo poderia ser que devemos contra-atacar pensamentos de abandono compilando listas com promessas divinas e lendo relatos de irmãos leais que saíram vitoriosos de severas aflições. Como conclusão, meditemos no grande valor de proteger a nossa perspectiva espiritual. Ao longo deste estudo, ficou muito claro que as aflições deste sistema de coisas são inevitáveis, pero a sua capacidade de nos prejudicar é estritamente limitada se decidirmos vê-las através dos olhos de Jeová. Nunca permitamos que as lágrimas do presente embaciem os cristais da nossa fé. Diante de cada injustiça, doença ou dor, mantenhamos uma rotina espiritual inabalável, oremos com total especificidade e confiemos na promessa inviolável de que Jeová jamais nos abandonará. Com o seu Espírito Santo ao nosso lado, a perseverança fiel não só é possível, mas já se tornou a nossa vitória eterna. Que Jeová abençoe ricamente a sua resolução de continuar firmes e inabaláveis.